Olá, eu sou o Takashi do Aigo Doramas e essa história se inicia em 2001 em um dos principais países do Sudeste Asiático, a Tailândia. Uma história construída com sangue e luta. Para contá-la, criamos uma linha do tempo em que apresenta os principais acontecimentos de um dos países que mais nos encanta com seus BLs. Uma parceria do Aigo com o Boys Love Brasil. Veja agora Pela Democracia, Tailândia. Aqui quem fala é o Cauê, da Boys Love Brasil. E agora a gente vai entender um pouquinho da trajetória política da Tailândia de pelo menos os últimos 20 anos, para que vocês possam entender o motivo das atuais manifestações que assolam o país. Mas antes, quero mostrar para vocês algumas semelhanças entre a Tailândia e o Brasil. E acredite em mim, as semelhanças são muito maiores do que você possa imaginar. As duas nações estão em grande processo de polarização em sua política, entre as forças de esquerda e de direita. Tudo isso movido por diversos protestos entre ambos os lados. As pessoas alinhadas à monarquia tailandesa usam as camisas amarelas para representar o seu movimento, e a oposição utiliza da cor vermelha em seus protestos. Além disso, ambos os países tiveram líderes carismáticos e populares entre a esquerda no começo do século, porém, eles foram detestados pela direita. Por exemplo, no Brasil, tivemos a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, popularmente conhecido como Lula. Já na Tailândia, aparece a figura de Thaksin Shinawatra. E mesmo com todas as semelhanças entre ambos os países, os seus líderes tiveram a façanha de eleger mulheres como sucessoras, e em ambas elas foram destituídas do poder. Dilma Rousseff sofrendo um processo de impeachment e Luck Shinawatra com um golpe judiciário seguido de um golpe militar. Thaksin Shinawatra é um bilionário tailandês que se aventurou na política. Foi eleito com uma vitória arrasadora nas eleições de 2001. Devido à sua tendência para a esquerda, Thaksin criou políticas públicas que beneficiaram os mais pobres, especialmente os trabalhadores rurais, onde seus programas mais populares foi a criação do Sistema Universal de Saúde da Tailândia. Como primeiro-ministro, também criou fundos de desenvolvimento de microcrédito administrado por aldeias, empréstimos agrícolas a juros baixos, injeção direta de dinheiro em fundos de desenvolvimento em vilas e também o desenvolvimento de infraestrutura e empresas rurais. Essas políticas tornaram Thaksin amado no campo, especialmente no nordeste do país, região mais pobre da Tailândia, que coincidentemente, no Brasil também se caracteriza por uma das regiões em que há a maior desigualdade social e concentração de renda. Para se ter uma ideia, em novembro de 2005, o Banco Mundial estimou que as políticas do governo Thaksin reduziram a pobreza na Tailândia pela metade em apenas 4 anos. A elite econômica de Bangkok e os seus aliados militares passaram a temer o crescente poder de Thaksin. A popularidade dele foi vista como uma ameaça à estrutura política do reino, formada por uma aliança entre as elites econômicas, os militares e a monarquia. Então, a partir desse momento, Thaksin passou a ser acusado de corrupção, abuso de poder e de querer instalar uma república na Tailândia, na qual seria o presidente. É válido lembrar que a Tailândia, desde 1932, se constitui como uma monarquia parlamentarista ou constitucional, o que significa que, mesmo havendo a presença do rei, os seus poderes são limitados por um grupo de parlamentares. Dessa forma, acusá-lo de ser republicano foi uma coisa muito grave, porque na Tailândia existe uma lei de lesa majestade, que proíbe qualquer crítica à monarquia.
Portanto, declarar-se republicano também é proibido. Aqui é importante mencionar a relevância da família real para a sociedade tailandesa, uma vez que eles, os militares, são adorados simultaneamente pelos seus simpatizantes. Para se ter uma ideia, há imagens do rei até mesmo em caixas eletrônicos. As acusações contra Thaksin levaram a oposição monarquista a ir para as ruas em protesto. Eles usam o amarelo, que é a cor que representa o rei. Os seus protestos são antidemocráticos e exigem o fim do governo Thaksin, acusando as suas políticas compensatórias aos pobres como uma compra de votos. Aproveitando o tumulto, os militares dão um golpe e afastam Thaksin em setembro de 2006. Aqui se inicia uma profunda crise atual, pois os partidários de Thaksin e os defensores da democracia nunca aceitaram este golpe. O ano de 2007 foi marcado pela presença dos militares no poder, enquanto o ex-primeiro-ministro, deposto, se manteve no exílio. Nesse mesmo ano, há novas eleições e mais uma vez a elite e os militares são derrotados facilmente pelo partido de Thaksin. E isso acaba enfurecendo ainda mais os monarquistas, que acusam os eleitores de Thaksin de venderem o voto em troca de esmolas. Inicia-se então uma nova onda de protestos por parte dos camisas amarelas, agora contra o novo governo do partido de Thaksin, que continua coordenando o governo, porém do exílio. Os protestos assumem agora um caráter mais feroz, e os manifestantes chegaram a cercar o palácio do governo e também paralisar os aeroportos. No ano seguinte, tivemos mais um golpe. Desta vez, os militares e os monarquistas, enfurecidos com a oposição, usam manobras jurídicas para derrubar o partido de Thaksin do poder, instalando um governo favorável aos militares em 2008. Essa atitude provoca reações do lado dos democratas e apoiadores de Thaksin, o que ocasiona a criação do movimento dos Camisas Vermelhas, iniciando uma série de protestos em 2010, exigindo novas eleições. Os Camisas Vermelhas são reprimidos por uma operação militar. O seu resultado são dezenas de mortos e desaparecidos. Em 2011 ocorreram novas eleições e mais uma vez o partido de Thaksin vence. Dessa vez, entretanto, Thaksin é ousado e consegue eleger a própria irmã, Yingluck Shinawatra, como primeira-ministra. Seu mandato foi marcado pelos incessantes protestos por parte dos camisas amarelas que nunca aceitaram a sua vitória. O auge dessas manifestações ocorreu quando Yingluck propôs uma lei de anistia, que possibilitaria o retorno de seu irmão à Tailândia. Sob o pretexto de que os protestos contra o governo vigente tinham tornado a situação do país caótica, em maio de 2014, as Forças Armadas tailandesas, sob a liderança de Prayut Chan-o-cha, derrubam o governo e impõem uma nova ditadura. Voltando ao poder, os militares iniciam uma série de perseguições e prisões aos seus opositores. Diversos críticos à monarquia e à ditadura deixaram o país e foram viver em países vizinhos como o Camboja. Porém, muitos foram encontrados mortos boiando no rio Mekong. Causando uma maior instabilidade, o rei Rama IX acaba falecendo e, em seu lugar, o seu filho ascende ao trono. E mesmo com uma monarquia questionável, os camisas amarelas ainda reverenciam o rei. Diferente de seu pai, o atual rei não é muito popular na Tailândia. Ele é acusado de envolvimento com amantes e também por desfrutar de uma vida opulenta, além de ser bastante polêmico devido às suas vestimentas. É também criticado por ter abandonado seu país no meio da pandemia para viver na Alemanha, país onde viveu grande parte de sua vida. Após anos esmagando a oposição, os militares permitiram a realização de eleições de 2019, mas não sem antes aprovarem uma constituição que permite que a junta militar indicasse senadores não eleitos pelo povo, conhecido como Senado Biônico, e isso deu aos militares o poder de assumir o governo, mesmo recebendo menos de 1/4 dos votos.
Mesmo com todas as perseguições políticas, uma nova esquerda surge. Diferente dos camisas vermelhas, essa esquerda tem raízes mais urbanas e uma origem mais jovem. Thanatorne, ele se torna o líder do partido, defendendo uma plataforma política democrática e críticas aos militares. Na época das eleições, que ocorreram em março do ano passado, o novo partido tornou-se muito popular entre os jovens, sobretudo na internet, e entre os grupos minoritários como o segmento LGBT, que inclusive é uma das pautas mais fortes do partido. Uma das promessas mais impactantes do partido durante a campanha eleitoral foi a redução do orçamento das Forças Armadas e a eliminação do alistamento obrigatório, o que enfureceu os militares. Sobre o resultado das eleições, graças à Constituição que dava à junta militar o direito de indicar parlamentares não eleitos, o Partido dos Militares não teve dificuldade em indicar o primeiro-ministro Prayut Chan-o-cha para permanecer no cargo. Porém, o temor, devido à alta quantidade de votos do Partido Futuro Adiante, os militares resolveram dar um fim ao novo partido. Em fevereiro de 2020, a corte do país dissolve o partido e bane os seus representantes por 10 anos. Porém, no meio de tudo isso, pode-se dizer que tivemos uma vitória. Mesmo dissolvido o partido, nessa mesma eleição, foi eleita a primeira deputada transexual da Tailândia, Tawarin Sukhapsit, cineasta que inclusive já dirigiu um dos filmes BLs mais conhecidos da Tailândia, Red Wine in the Dark Night. Tawarin luta pela aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, se intitulando como representante da população LGBT. Em entrevista ao Bangkok Post, disse: "Eu quero ser uma pessoa que represente as minorias na Tailândia, porque para mim, pessoa LGBT, não temos o direito de nos casar e legalmente não podemos adotar crianças também." Os protestos tiveram início no começo do ano, porém, a pandemia do novo coronavírus os interromperam. Mês passado, um ativista da oposição que estava refugiado no Camboja desaparece, e ao que tudo indica, foi morto a mando dos militares tailandeses, o que provocou o retorno efervescente das manifestações. Dessa vez, contando com a presença maciça de jovens e estudantes, que vestem não mais a cor vermelha, mas sim a preta, como forma de luto. E algumas referências ao cinema estão fazendo parte dessas manifestações. O gesto do filme Jogos Vorazes, apontando os 3 dedos para cima, se tornou um símbolo contra o autoritarismo na Tailândia. Para não serem presos pela lei de lesa majestade, jovens tailandeses estão protestando vestidos com roupas com referências a Harry Potter para criticar o rei, e fazendo uma comparação com o vilão Voldemort. Visite as nossas redes sociais e saiba como você pode ajudar os nossos irmãos tailandeses a poderem ter mais igualdade e liberdade de expressão. Os links estão na descrição do vídeo.